Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo mais educacional. Hoje fora do nosso escritório, em viagem, onde então nós vamos ter a oportunidade de falar de novo sobre toques da Bolsa, que na verdade nada mais são do que o compartilhamento de aprendizados que tivemos durante a nossa trajetória na Bolsa de Valores e que muitas vezes nós expressamos elas através de respostas que damos a perguntas que são feitas aqui no canal e que de alguma forma julgamos importante para quando dá oportunidade de termos que tomar decisões diante da nossa carteira, seja para aportar, seja para desfazer posição ou até simplesmente ficar na condição de fazer absolutamente nada. A primeira questão nos foi trazida pelo Eduardo Balbino, embora tenha sido feito uma edição aqui em torno de 7 minutos atrás. Na realidade, já faz um bom tempo que essa questão foi colocada pelo Eduardo Balbino. E você veja aqui, com relação a um vídeo que publicamos há um tempo atrás do Banco do Brasil, embora até possamos considerar que para o momento possa ser intempestivo, eu acho que sempre vale a pena se comentar sobre esse assunto. O que ele traz aqui é o seguinte: veja que a corretora que ele opera fez uma proposição para ele somente nas ações do Banco do Brasil, que na hipótese delas subirem até 13%, eles da corretora dobrariam esse valor. Supondo aqui que as ações do Banco do Brasil subam 10%, então a corretora dobra aqui com mais 10% e paga o Eduardo Balbino. Na hipótese da ação cair, ele vai arcar com prejuízo de apenas 5%, independente do quanto cair. Se cair mais do que isso aí é questão da corretora. Ele vai ficar com prejuízo de apenas 5%. Agora, supondo que essa ação ela suba além dos 13%, então o Eduardo Balbino vai ficar apenas com 5% da subida e o restante ele devolve para a corretora. Na hipótese de que a ação suba 20%, 5% é do Eduardo e os outros 15% ele vai entregar para a corretora. Então ele pergunta para mim, né, o que eu entendo dessa operação aí que está sendo proposta pela corretora dele. Eu havia mencionado a questão da intempestividade, porque na realidade, hoje é dia 27 de janeiro de 2023, eu acredito que essa questão deva ter sido levantada umas 2 semanas atrás, quando a ação estava em torno dos R$ 34,00 e hoje ela já vai a R$ 40,00. Veja que nesse caso, quando nós consideramos os R$ 40,00 frente aos 34,00, nós podemos verificar que, na verdade, tomando só a parte depois da vírgula, a ação já subiu de lá para cá 17%. E o que aconteceria, então, na hipótese do Eduardo Balbino? 5% dessa subida é dele e o restante é da corretora. Evidentemente que eu não sei até quando vai essa operação, o quanto ela dura no tempo, mas hoje, para o momento, 5% do Eduardo e 12% aqui, 12,5% para a corretora. E o que o Eduardo me pediu é para comentar sobre essa questão. Bom, então vamos lá. Na realidade, se nós considerarmos o canal, é uma operação que se afasta do método que nós aplicamos aqui no canal. Ela tem um cunho mais especulativo. E aí, quando tem esse cunho especulativo, a gente prefere ficar de fora, porque o que vai acontecer? Envolve uma questão de compra e venda de ações, e aqui no caso do canal a gente compra ações para ficar com elas, são empresas que nós acreditamos. Na verdade, a gente já tinha visto no horizonte do Banco do Brasil esse crescimento que hoje ele vem apresentando. No entanto, na realidade, a ação subir nem é algo que nós gostamos tanto. Nós gostaríamos que ela tivesse ficado lá pelos R$ 33,00, R$ 34,00, porque isso ia nos oportunizar de comprar mais ações do Banco do Brasil. A última vez que nós atualizamos, e daí a importância do nosso quadro de indicadores, foi quando a ação ainda estava a R$ 34,70, se eu não me engano, foi quando nós compramos a ação do Banco do Brasil. Mas o que nós estamos interessados é nesse dividend yield aqui do Banco do Brasil de 9,28%.
Então, se ela tivesse se mantido nesses valores, para nós seria com certeza, para o canal aqui, muito interessante. Com essa subida que a ação ela acabou dando, na realidade, veja que o nosso preço teto hoje aqui, ele fica em R$ 53, ainda está abaixo do preço teto, mas claro, está num valor mais elevado. Nós, né, temos uma visão de que esse ano, a menos que aconteçam fatores muito, eu diria assim, positivos, até aqui eles são positivos, se a gente olha para a macroeconomia internacional, a gente vai verificar que tem aquela sinalização, nós já falamos anteriormente, de uma possibilidade de recessiva, mas acontece que tem um patamar de commodities que favorece muito o Brasil. Então pode ser que o Brasil se atrase um pouco mais, mas também pode ser que, dependendo, né, das decisões que são feitas de governo, e a gente sempre espera alguma coisa estranha às vezes, seja o governo que for, isso pode levar as ações de volta para aquele patamar ali dos 34, onde nós achamos que ela vai se oferecer, e seria até bom a gente ficar de olho nisso do ponto de vista de guardar caixa. Então a gente está muito de olho nisso, acreditamos aí que ela não vá tão rápido lá para os 53, mas quem é que vai saber, né? Afinal de contas, a gente não faz previsões do canal, nós fazemos projeções, e as projeções estão dando conta de que ela fique em torno aí dos 40, 43 reais até pelo menos o meio do ano. Mas não sei, eu só estou falando como estimativa, não faço nenhuma previsão em relação a isso. E olhando para esse cenário, me dá então a oportunidade de comentar sobre esse negócio que está sendo oferecido pela corretora. Eu, pessoalmente, eu gosto que eu trabalhe com as minhas ações. Nesse caso aí, veja aqui, é uma corretora que está buscando recurso de terceiro para então poder fazer a operação que ela entende. Ou seja, ela capta junto, nesse caso aqui, ao cliente dela. No caso do eu, ela minimiza o prejuízo, porque parte do prejuízo ficaria com o Eduardo. No entanto, é interessante você verificar, supondo, né, voltando lá nos R$ 34,50, você teria que ver assim, o que significa 5% naqueles R$ 34,50. Ou seja, a ação cairia aqui R$ 1,75, então agora você tem condições de subtrair esse valor dos R$ 34,50, né, que seria aquele valor de referência que nós temos. Então, descendo aí a ação até R$ 32,77, me parece que ela não chegou muito perto disso, ou se bateu ali logo em seguida ela subiu. Ou seja, as chances disso acontecer, principalmente no desenho que nós tínhamos do cenário nacional, não era para ela descer tanto. Na verdade, quem comprasse já estaria fazendo, na minha opinião, um ótimo negócio. Mas traduzindo agora sobre o que eu estou falando, é que aparentemente as chances de descer e permanecer abaixo dos 5%, ela era muito pequena. E se permanecesse, não deveria avançar muito sobre esses 5%, de forma que o maior prejuízo com certeza seria do Eduardo. E na outra banda, na outra parte, principalmente por cenário que se apresentava, a gente entendia que, principalmente a ação, ela fazendo aquela projeção que ela fez do pagamento de proventos ao longo de todo o ano de 2023, tanto nos obrigatórios quanto nos intercalares, aquilo aí já deu uma impulsionada no mercado, então era fatal que ela não ficaria muito ali abaixo, e muito pelo contrário, né? Se ela tiver um resultado interessante para o ano de 2022, quando ela apresentar o resultado agora do quarto trimestre de 2022, com certeza ela vai ainda dar uma subida. Então me parece que a corretora ela enxergou bem o andamento do Banco do Brasil, que estava superando todo o seu guidance. Então eu pessoalmente não faria esse negócio. Eu acho melhor eu ter a ação, eu ter a valorização comigo, porque eu acho que ela tem a tendência de ir acima disso. Mas deixo aí para o Eduardo, para que ele e para outros que tenham ações e que possam ter propostas semelhantes, que façam as suas escolhas para ver o que fica melhor para a sua carteira. Uma outra questão para nós finalizarmos veio do Harry Rocha aqui, com relação ao Banco Banestes. E porque a gente avaliou, a pedido aqui do canal, entendemos que é um banco que está se apresentando de forma bastante interessante. Mas ele diz o seguinte, free float de 5% nas ações
ordinárias e menos de 3% nas preferenciais, para ele isso não interessa. Na verdade, são aqueles conceitos que são colocados no mercado que às vezes a gente precisa ter um entendimento mais objetivo sobre isso. Quando você tem um free float muito pequeno, ou seja, aquelas ações que estão disponíveis para o mercado secundário, que são negociadas na Bolsa de Valores, entre nós, acionistas, quando ele é muito pequeno, o impacto que ele tem é exatamente na liquidez, certo? No entanto, que eu acho que é um outro aspecto bastante interessante, principalmente como eu havia falado aqui no início, que é a intenção do canal, um golinho só por gentileza. O que acontece é que nós guardamos a ação. Então a liquidez ela não chega a ser algo de fato muito relevante. Eu não entendo que por ter um free float pequeno pode significar algum outro impacto maior do que a liquidez da ação. Mas aí fica a critério também de cada um, como você sabe aqui no canal, foram raras as vezes que nós vendemos ações. Eu acho que desde que o canal existe nós vendemos uma vez só, isso porque a companhia ela deixaria de negociar suas ações na Bolsa de Valores. Então isso não nos interessava porque para nós é a mesma coisa que fechar capital, então a gente não teve muito interesse sobre isso. Nos demais casos, a gente estuda ainda vender ações da Copel, porque a Copel não veio se apresentar como uma empresa que realmente nos favoreceu compras de ação. Então, tirando esses casos muito isolados, em vez que a gente ainda estuda a Copel, a ideia é que a gente não faça venda de ações. E nós compramos aqui uma empresa chamada Companhia Estadual de Energia Elétrica, que ela tinha uma negociação a cada 2, 3 dias, ou seja, era uma liquidez muito pequena, e mesmo assim nós tivemos o tempo da compra e tivemos o tempo da venda, então por isso que eu acho que free floats pequenininhos assim não interfere, até porque, quer ver um negócio? Um dia como hoje, 27 de 1 de 2023, de baixo volume, nós já tivemos 43 negócios nas ações ordinárias do Banestes. Então, tem negócio no dia. Se você é comprador, a oportunidade ela fica ali se oferecendo. Se você for para o livro de negócio, você vai encontrar lá ofertas de compra e de venda. De modo que a questão do free float, ela de fato, pelo menos para a visão do canal, não se torna relevante, já que nós encontramos a ação, tanto para compra quanto para venda, no mercado. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Hoje, longe do escritório, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você, desejando saúde e deixando, como sempre, o meu grande abraço.